A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para gravar mais um conteúdo de nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Aqui quem vos fala, quem é? O professor Renato Melo, aqui do canal Professor Renato Melo. Estamos hoje aqui para gravar este conteúdo muito esclarecedor e muito abençoador, que é a nossa querida comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui com a lição de número 1 da classe de jovens, que vai falar sobre alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão, no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de Deus. Então, Provérbios é um livro que tem que ser lido. Aliás, toda a Bíblia tem que ser lida. Tem um propósito de ler a Bíblia todo ano. Todo ano você tem que ler a sua Bíblia todinha. Para quê? Para mostrar que você consegue ler a Bíblia todo ano? Não. É para você criar o hábito de amar as Escrituras, de ler a Palavra de Deus, estudar, se deliciar. Propósito de ler a Bíblia toda em um ano, mas se você conseguir ler em 6 meses, estudar, esmiuçar ali para aprender. Isso a gente vai aprender aqui em Provérbios também. A lição está uma delícia, a lição está uma bênção. O nosso comentador desta primeira lição, dessa revista, é o bacharel em teologia, especialista em educação, gestão e docência, licenciado em letras e acadêmico em psicologia. É o nosso querido pastor e auxiliar da Assembleia de Deus em Augusto Vasconcelos, nosso querido irmão Marcelo Oliveira. Ele que vai estar comentando aqui a nossa revista. Então, já sem perder de tempo, a gente vai já para a nossa primeira lição, que vai estar datada do dia 6 de outubro de 2024. Mas desde já deixo aqui o meu pedido para você. Se inscreva no nosso canal, que ative os sininhos aí de notificações para você ser avisado pela plataforma do YouTube, que o irmão Renato está colocando conteúdo novo no canal para abençoar a tua vida. Beleza? Dê like, compartilhe esse canal, faça com que esse canal chegue a muitas outras pessoas também, faça que chegue a 1000 inscritos até o final deste ano de 2024. Vamos à lição. O livro de Provérbios, um convite à sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quando você observa o que o Provérbios 1,7 diz, que o temor do Senhor é o princípio, ou seja, é o começo de toda a sabedoria. Se você quiser ser sábio, quiser ter inteligência e sabedoria, aprenda primeiramente a temer a Deus, ou seja, a ter medo de Deus, medo de se afastar, medo de pecar, medo de lhe desagradar. Medo, não no sentido de ficar se tremendo de pavor, mas no sentido de: será que eu estou fazendo algo errado? Eu não posso errar com meu Deus. Eu não posso falhar com meu Deus. Ele é tão bom para mim. Ele me abençoa tanto. E eu não posso ferir a sua imagem. Eu não posso ferir com o que ele me manda. Eu não posso lhe contrariar. Porque eu serei prejudicado. O maior prejudicado serei eu. Se eu me afastar de Deus, quem vai ser prejudicado? Eu. O filho pródigo lá se afastou do pai, pegou toda a sua herança. Quem foi o prejudicado? Foi ele? Não foi o pai. Ele saiu no prejuízo. Ele saiu na desvantagem. E depois ele voltou arrependido. Mas é muito bom a gente... Quem se afastou do pai? O primeiro casal, quando pecou, Adão e Eva. Quem foram os prejudicados? Eles. Consequentemente, nós, que recebemos em nosso corpo a morte também, através da desobediência deles. Então é isso que a gente tem que olhar. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos, quem quer ser louco, vai desprezar a sabedoria. Não vai querer ser sábio, não vai querer temer a Deus, não vai querer a instrução de Deus. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, o ensino que Deus tem para nos dar. O ensino que Ele tem para nos produzir, para nós termos uma vida edificante, para nós termos um relacionamento. Quando eu falo em
na lição de adultos, ter um relacionamento ali sincero com o Pai, saber o que Ele quer, saber o que Ele deseja para a minha vida, para a nossa vida. Então é isso que é importante a gente observar. O que Deus quer de nós, que forma de relacionamento Ele quer de mim. E só iremos saber se tivermos um relacionamento estreito com Ele. E iremos saber tudo que Ele quer para nós. Que caminhos Ele quer nos levar, para onde Ele quer nos levar, para onde Ele quer que nós possamos ir. Ele irá nos guiar, Ele irá nos direcionar. Resumo da lição. O livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Manual, eu coloquei eu escrevi aqui, fiz uns riscos. Um manual que deve ser seguido à risca, não pode ser discutido. É um manual que não pode ser contrariado. Então a gente precisa seguir à risca este manual, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Esta sabedoria. Vamos lá? Vamos para a lição? Provérbios 1, 7, 20 e depois 23, que a gente já leu aqui no começo. Você vai ler na tua classe e vai discorrer e pode debater também lá sobre o assunto de Provérbios, que é o começo de tudo. Quando Salomão escreve que o homem, quando ele coloca Provérbios, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria, a instrução e para se entender as palavras de prudência. Olha só o versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. Se eu pudesse comentar mais, porque senão o vídeo vai ficar longo, amados. Mas eu vou tentar falar um pouco aqui. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência, é aos jovens conhecimento e bom siso. Siso, sabe o que é siso? É juízo. É juízo, principalmente para o jovem. Hoje em dia os jovens estão numa vida perdida. Hoje a vida dos jovens, hoje em dia os jovens não querem mais nada. Hoje em dia os jovens não querem ler a palavra de Deus. Hoje em dia os jovens não querem mais jejuar, não querem mais orar, não querem mais buscar Deus. Estão envolvidos em somente barulhos, movimentos. E se esquecem de buscar a Deus, se esquecem de buscar ao Deus verdadeiro, se esquecem de buscar aquele que tem todo o poder. É isso, amados. Nós precisamos voltar às origens. Nós somos jovens ainda. Ainda que eu já pareça uma cara de coroa, mas eu sou jovem. Então, todo aquele que é jovem, coroa como eu, ou velho, enfim, mas é novo, é jovem perante Deus. Nós precisamos voltar à essência, voltar à sabedoria, voltar ao primeiro amor, se é que já deixamos o primeiro amor. Precisamos amar ao nosso Mestre, ao nosso Criador, aquele que deu a vida por nós. Precisamos ser sábios e não deixá-lo jamais. Olha só o que diz a introdução. O que é sabedoria? Há um manual para como viver? Como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com nossa família e com a sociedade? Essas questões farão parte deste trimestre em que o livro de Provérbios é o nosso objeto de estudo. Então, a gente vai entender tudo isso, a gente vai saber como é que a gente vai viver, como é que a gente vai responder, como é que a gente vai agir quando for confrontado, como é que a gente vai agir quando eu precisar passar pelo teste da sabedoria. Olha só, Salomão, quando passou pelo teste da sabedoria, veio logo uma demanda para ele. 2 mulheres, uma deitou em cima do filho e morreu o filho. A outra não, estava viva. E você vai lembrar dessa história. Aqui não era a mãe verdadeira, ele disse, vamos partir. Metade para uma e metade para outra. Mas aqui não era a mãe de verdade, disse, não, tá bom, pode partir. E aqui era a mãe de verdade, disse, não. Dá o filho para ela aí, que o filho é dela. Salomão
teve sabedoria e discernimento da parte de Deus, disse, não, a verdadeira mãe és tu, então. Dá o filho para ela, porque esta é a mãe. Que ela preferiu que o filho estivesse vivo e desse para a que não era a mãe verdadeira, que não prezava pela equidade. Então, quando a gente pede sabedoria e entendimento para Deus, vai haver ocasiões em que passaremos pelo teste. Qual o teste? O teste da sabedoria, o teste da inteligência, de onde Ele vai nos dar para podermos determinar o curso de nossa vida, determinar o que iremos fazer para Ele, o que iremos fazer para a nossa vida também. O livro para a vida, um livro para a vida. A arte de viver. Recentemente estudaremos o livro de Salmos. Recentemente estudamos o livro de Salmos. A gente passou por isso. Infelizmente não deu para comentar. Vimos que esse livro apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus, com nós mesmos, com nossa família e com a sociedade em que estamos inseridos. Foi isso que eu falei aqui no comentário. Então é Ele que vai dar discernimento para nós, é Ele que vai nos dar sabedoria para atuarmos de forma que venhamos não que nós iremos agradar a todos, mas de maneira sábia nós possamos nos movimentar, entrar, como disse Salomão, entrar e poder sair de maneira sábia, inteligente, de maneira honesta, organizada, para que o nome de Deus venha a ser e venha a ser glorificado. Olha só, amados, não é uma forma, logo que se encontra no livro de Provérbios, não é uma forma idealizada de vida, mas um ensinamento prático que tem como fonte de inspiração o próprio Deus e ao mesmo tempo confirmado por meio do estilo de vida do justo. Não, aqui eu digo, o livro de Provérbios, ele é sim uma forma de idealização de vida, ou seja, qual é o ideal de vida que Deus quer para a vida, para a nossa vida, de que forma que Deus quer que a gente viva. Então é uma forma idealizada de vida que está inserida aqui em Provérbios de como Deus quer que nós vivemos, que nós venhamos a viver, praticar, saber de que determinada forma a gente vai agir nessa vida. Vamos precisar, na vida que vivemos hoje em dia, nós precisamos de sabedoria, precisamos de conhecimento. Então, Provérbios, sim, ele é uma forma idealizadora de vida. Ela mostra, através da palavra de Deus, o que Deus quer de ideal para nós. O que é sabedoria? Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de quem serve a Deus. Isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação ou ao conhecimento cultural. Olha lá, puro e simples, mas a habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar um problema da vida. Então é isso que Deus vai nos dar, como ele falou aqui, ó. E o que é a sabedoria? Ela vai vir do alto, claro que vai vir do alto. É Ele que vai nos dar sabedoria, é Ele que vai nos dar conhecimento para nós aplicarmos determinadas situações de nossa vida de maneira sábia, de maneira que nós não venhamos errar, não venhamos a pecar, não venhamos a injustiçar ninguém. Por exemplo, a formação acadêmica não tem potência para livrar você dos caminhos da delinquência, isso é verdade. Ou dos enlaces de sedução, mas a sabedoria que vem do alto o instrui e, ao mesmo tempo, cria de dentro para fora instrumentos necessários para fazer com que você rejeite o que é mal e abrace o que é bom e glorifique a Deus. Assim, a sabedoria é a habilidade de lidar bem de acordo com uma justa retidão em nossa relação com o Pai, com as nossas emoções, com a dieta diária, com a sexualidade, com a nossa família, com o próximo, com toda a sociedade e sua estrutura.
com o dinheiro e dimensões específicas da nossa existência. Então é isso que ele vai nos dar, esse discernimento, essa forma de si sábia de pensar, como vai se lidar com diversas situações de nossa vida, principalmente, como ele falou aqui, sexualidade, e é o mal que está entrando da vida de muitos jovens. Muitos jovens estão sendo dominados pela área da sexualidade, pela área da fornicação. Muitos dentro da igreja, eu vou tirar até meus óculos para falar, dentro da igreja hoje em dia, estão vivendo em fornicação, estão vivendo em adultério, estão vivendo conforme o seu próprio curso de vida, a sua própria vontade, em detrimento ao que Deus quer. Não, Deus não vai me castigar por isso. Deus não vai me castigar se eu namorar a minha namorada e já partir finalmente para a cama. Não, Ele não vai me castigar. Deus é amor. Claro que Ele é amor, é verdade, não está errado, mas Ele é justiça. Seja sábio, pelo menos deixe somente para usufruir desse momento, quando você estiver casado com a sua namorada e já a sua futura esposa. Ore, peça para Deus sabedoria, inteligência, conhecimento, força, ânimo, coragem para superar a tentação que venha sobre a tua vida. Literatura de sabedoria. Ao lado de Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão, Provérbios é um livro classificado no gênero literário de sabedoria ou sapiencial. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática aplicada diariamente às circunstâncias da vida. Como devemos nos relacionar com Deus? Com nós mesmos? Com nossos pais? Como devemos nos relacionar com o próximo? Tudo isso a gente encontra nesse livro sapiencial, que é o livro de Provérbios de Salomão, ou ditado, ou dito, ou instrução de Salomão ali, que ele colocou para que a gente saiba se conduzir nesta vida. No ponto 2, amados, diz assim, composição, tudo isso a gente vai ver, a gente vai ler a forma de como foi escrito Provérbios. Já a partir do 2, da lição de número 2, vai falar sobre sabedoria, proteção e confiança. Então aqui a gente vai conhecer um pouco como foi feito, como foi colocado o livro de Provérbios, como foi escrito, como a gente vai conhecer o livro de Provérbios. O ponto 2 diz composição e estrutura de Provérbios. Provérbios, autoria e data. Basicamente podemos dizer que Provérbios é um ditado ou uma máxima que expressa uma verdade geral. Por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Embora não esteja na Bíblia, trata-se de um bom ditado popular. Há outros provérbios, no contexto secular, que expressam uma verdade geral. Então, Provérbios, ele é um ditado, ou uma máxima. Um ditado que a gente conhece, que a gente fala, que a gente costuma dizer rotineiramente em nossas vidas cotidianas. O ponto 2, só para lembrar, já a data aproximadamente de sua composição é de 970 a 700 a.C., antes do exílio dos judeus. Então essa foi a autoria. Essa foi a data, provavelmente, do livro de Provérbios. Provavelmente a data em que foi escrito. A estrutura do livro de Provérbios. Em primeiro lugar, devemos destacar que o livro de Provérbios foi escrito como poesia hebraica. Por isso ele é denominado também livro poético. Essa informação é importante para observar as muitas imagens que estão presentes no livro, lá em Provérbios 7, 10 a 27, a gente vai achar isso aqui. Ó. Vamos abrir. Provérbios 7, vamos lá. Provérbios 7, 10 a 27. Provérbios 7. Vamos lá, crentes bons de Bíblia. Abrir a palavra de Deus. Provérbios 7. Cadê? 10 ao 27. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeite de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa e não parava em casa ou nos seus pés. Provérbios 7, 10 a 27, isso mesmo.
Então, no 27, caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem as câmaras da morte. Então, veja bem, olha o que ele diz. Por meio de comparações, contrastes e paralelismos, como elementos bem peculiares à poesia hebraica. Assim pode-se tratar também de um gênero poético. Não é possível estabelecer uma organização rigorosamente sistemática. Por isso, para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em 3 principais divisões: discurso, coleções, apêndices. Não é apendicite, é apêndice. Esse professor Renato Mello é demais. A primeira divisão traz uma introdução em que apresenta o contexto e propósito do livro de Provérbios, ou seja, qual é o contexto, qual é o propósito dele aqui, para ele ser escrito. A segunda divisão é uma coleção dos provérbios propriamente ditos, ou seja, de máximas ou ditados, em que frases concisas e vivas têm como objetivo instalar-se na memória do leitor, reforçando o ensino dos discursos presentes na primeira divisão. Ou seja, é incutir em nossa mente como devemos agir, como devemos nos portar, como devemos agir em nossa vida cotidiana. Para quê? Para não errar, para não falhar. Ou seja, para a gente não ser pego de surpresa. É para isso que está escrito aí. E finalmente a terceira divisão, denominada de apêndice, que reforça toda a sabedoria apresentada ao longo do livro, priorizando uma relação reta e justa com o nosso próximo. Então, ela dá um reforço, assim, resumão, tudo isso que foi falado em Provérbios. Sigam a risca, para que não errem. Tudo que já foi falado do 1º ao 29, o 30 a 31, ele vai fechar. Pronto. Agora vocês entenderam por que foi escrito o livro de Provérbios, para que a gente não venhamos a pecar. A gente está sendo avisado pelo livro de Provérbios como a gente deve agir, como a gente deve se portar, como a gente deve caminhar na vida cristã diante de Deus. Como é que a gente vai se relacionar com o próximo, se relacionar com Deus, se relacionar com a minha esposa, ela se relacionar comigo, com a minha sogra, com meu cunhado, com meu sogro, com a minha avó, com a minha tia, com meus tios, com meus primos, sobrinhos, enfim. Até no trabalho, até como vai se lidar com o teu inimigo. Ele ensina com briga, enfim. Diversas coisas Provérbios ensina aqui através da palavra de Deus. Ponto 3. O propósito do livro de Provérbios. Provérbios 7. O propósito do livro de Provérbios está exposto na introdução do próprio livro. Aqui destacamos 3 expressões que revelam esse propósito: conhecer a sabedoria e a instrução, para conhecimento e discernimento aos jovens. Então, são esses 3 pontos que o livro de Provérbios enfatizam. É conhecer a sabedoria e a instrução, para conhecimento e discernimento dos jovens. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Por consequência, aparecem 2 imagens no final da primeira divisão. A imagem da insensatez, personificada numa mulher que busca seduzir o jovem ingênuo. Então, ali mostra a figura do jovem ingênuo, onde a mulher é insensata, assim, a mulher que não busca consequência, a mulher que não mede consequência, a mulher que não está nem aí, ela só quer se deliciar, limpar a boca e dizer: fui, não cometi pecado algum, não cometi nenhum mal, não estou fazendo nada demais. E já o jovem ingênuo, que não conhece nada, que não sabe de nada, que ainda está nas fraldas, sentido figurado aqui, não tem nenhum conhecimento de nada, não busca, vive de uma vida de qualquer jeito e acaba sendo tragado. Por quê? Tragado pela insensatez dessa mulher que só quer lhe trazer o mal, que só quer lhe fazer afastar-se de Deus, que só quer lhe fazer afastar-se da comunhão com o Pai. Ponto 2. Tudo começa em Deus. Uma das preciosas lições da introdução do livro de Provérbios é que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus.
Ela se inicia com o temor do Senhor, isto é, a reverência a Deus, o amor para com Ele e confiança nele e humildade como consequência da obediência aos seus mandamentos. Aqui, devemos prestar atenção para a expressão princípio. Ela refere-se ao que vem primeiro, às condições elementares para dar qualquer passo adiante. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio, é o começo. Como ele falou, para dar um passo adiante, primeiro tem que começar a obedecer a Deus, temer a Deus. É o princípio, não dá um passo a mais. Para aí. Tu temes a Deus? Tu ama a Deus de verdade? Se sim, calma, fica parado aí, não te mexe. Primeiro tu tem que dar um passo diante de Deus. Primeiro tem que crer em Deus, confiar nele, temer a Ele, amar a Ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, do conhecimento. Para tu dares um passo adiante, primeiro espera. Temes a Deus, ame a Ele, a sua palavra, busque a Ele, e terás sabedoria, e terás conhecimento, e terás entendimento. Vamos lá. Ponto 3. Escolha a sabedoria. Provérbios 1, 20 a 23. No versículo 20, a sabedoria está personificada numa mulher que clama de fora, isto é, ela clama nas ruas, nas avenidas, nas praças, em qualquer lugar em que o jovem esteja e os conforta de maneira muito direta. Até quando vocês serão ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês vão continuar burro, idiotas, imbecis, ingênuos, onde não vê maldade em nada, onde não consegue enxergar um palmo diante de si? Então a sabedoria está clamando nas ruas, nas praças, para todo mundo ouvir. Até quando vocês serão ingênuos? Até quando vocês serão faltos de entendimento? Será possível que vocês não vão nunca crescer? Será possível que vocês não vão nunca se desenvolver na graça e no conhecimento de Deus? Vão continuar sendo meninos na fé. Vão continuar sendo meninos, sendo levados pela roda de qualquer vento de doutrina. Isso eu já estou inserindo no Novo Testamento também, na atualidade de hoje. Como muitos jovens estão aceitando a Cristo, mas não estão vivendo o Evangelho pleno. Não estão vivendo o Evangelho como se deve viver. Não estão buscando a Deus como se deve buscar. Não estão amando a Deus como se deve amar. E diz assim, vamos ver aqui. Cadê aquele ponto? Está aqui. A sabedoria bíblica revelada em Deus faz com que o jovem cristão seja responsável pela sua vida diante dele, bem como diante dos homens. Nesse sentido, o livro de Provérbios nos convida a amadurecer a fim de trilhar o caminho da prudência e da responsabilidade. O provérbio deseja forjar um caráter divino dentro de você. Forjar o quê? É mudar o nosso caráter, transformar o nosso caráter, para que este caráter de Cristo seja forjado, seja transformado dentro de mim. Para quê? Para ser melhor para que eu seja melhor que você que está aí do outro lado? Para que você seja melhor que eu? Para que você me domine e eu, ou e vice-versa? Não. É para que o caráter de Cristo seja forjado, seja transformado. Ou seja, todo aquele desejo de Cristo esteja dentro de mim. A vontade de querer fazer o bem para o próximo. A vontade de não querer enganar o próximo. A vontade de querer sempre estar buscando a Deus a toda hora, a todo instante, a todo momento. Nós precisamos seguir os conselhos da palavra de Deus. Então, jovens que estão aí, sigam a palavra de Deus. Ouçam a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, como eu falei na lição de adultos. Ame esta palavra. Leia. Você, professor, você, aluno que vai estudar esse trimestre. Ame esta palavra. Busque ela poderosamente. Esse trimestre, procure ler o livro de Provérbios todinho. Esses 3 meses. Se você conseguir ler em 1, 2 meses, amém. Mas estude. Estude mesmo. Porque
daqui vai sair conselhos para a nossa vida, para a tua vida, para a vida de todos nós. E nós seremos uma bênção na mão do Senhor, nós seremos usados e ousados na mão dele. Vamos para a conclusão. Nesta lição, introduzimos o estudo ao livro de Provérbios. Vimos algumas particularidades deste livro sagrado, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite e ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? É uma pergunta, fica aqui uma pergunta. Se eu desejo crescer em sabedoria, eu quero crescer em sabedoria, eu quero crescer em conhecimento diante de Deus, então é essa pergunta que fica para nós todos que buscamos a Deus. Que nós possamos buscar a sabedoria vinda do alto, que nós possamos buscar a sabedoria vinda de Deus para as nossas vidas, que nós possamos clamar sempre a Deus e não nos deixar levar pelos enganos deste mundo, pela sedução deste mundo, principalmente ligada à área da sexualidade, ligada à área da comunicação também, onde esse celular é uma bênção, mas se você não souber usar ele, você vai fazer o quê? Você vai usar ele de maneira errada, de maneira errônea, onde apenas no clique você vai ver porcarias, coisas que não agradam a Deus. Então, amados, vamos ficando por aqui. Espero que tenha sido uma bênção também esta lição. E desde já, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho das notificações, para que você seja assim avisado pelo canal do YouTube, que o irmão Renato está colocando conteúdo novo, edificante e abençoado para a tua vida. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que ficaram até o fim. Um forte abraço e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.